Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Apocalipse, capítulo 6. Os 7 selos. O coração do livro de Apocalipse. Há uma concordância geral no livro ou do livro em relação aos 7 selos. A gente já ministrou sobre os primeiros 4 selos, ou seja, os 4 cavaleiros. E a gente viu as consequências negativas da ação destes cavaleiros. Primeiro, a gente tem que aprender que neste período, que é o período chamado nas profecias de Daniel, de tempo do fim, tempo que durará 3 anos e meio, e saber que o ponto máximo é que o mundo será ou terá só um governante. É aquele cavaleiro que vem montado no cavalo branco e tem um arco na sua mão, coroa na cabeça, e saiu vencendo e para vencer. É aquele que, na profecia de Daniel, ele é simbolizado como o chifre pequeno. Daniel chama ele, aliás, o anjo Gabriel o chama de o príncipe que há de vir. Paulo o qualifica como o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando a se assentar no santuário e se autodeclarando Deus. Paulo o chama também de o iníquo. O apóstolo João, em uma de suas cartas, o trata de anticristo, palavra que quer dizer contra Cristo. Apocalipse, capítulo 11, verso 7, ele é chamado de a besta que sobe do abismo. E Apocalipse 13, ele é descrito em detalhe como a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que governará o mundo por apenas 42 meses ou 3 anos e meio. A gente já viu nos 4 cavaleiros o morticínio, e temos que admitir que este morticínio, ou seja, a morte de
tantas pessoas que haverá, morrerão também santos. Aquela teoria moderna surgiu no ano 1680, chamada pré-tribulacionismo, que ensina que a igreja será retirada antes da grande tribulação. É uma farsa. Note que no quinto selo, quando é aberto o quinto selo, João viu as almas dos mortos que saem debaixo do altar. Este altar é aquele altar de ouro que fica lá na presença de Deus. E João viu estes que saem debaixo do altar e faz um clamor: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não vingas nem julgas o nosso sangue daqueles que o derramaram sobre a terra? Quem foi que derramou o sangue desses santos sobre a terra? Quando aconteceu isto, logicamente, o anticristo e os seus algozes. E quando eles fazem este clamor, Deus responde no ato. Ele entrega para eles uma vestidura comprida e branca e disse para eles: repousai-vos, ou seja, espere, pois o número que completa, ou seja, aqueles que completam o número que morrerão de morte semelhante à de vocês, ainda não completou, mas falta pouco tempo para completar. E é interessante a concordância logo no capítulo 7, quando João vê, admirado, aquela multidão diante do trono, de todas as tribos, línguas, povos e nações, com palma nas mãos, erguendo-as como sinal de vitória e adorando aquele que está sentado no reino. E lá no verso 14, um dos anciãos faz aquela pergunta para João: estes que estão diante do trono, vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? Isso é uma pergunta irônica, né? João respondeu: Senhor, tu o sabes. E o ancião respondeu claramente: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Olha, quem disse que os santos não passarão pela tribulação? Quem disse que a igreja será arrebatada antes? Olha aí a prova cabal. Estes que estão
diante do trono. Eles foram comprados, embranquecidos pelo sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação e servem ao Senhor dia e noite. Isto quer dizer, servirão ao Senhor pela eternidade adentro. Nosso tempo é bem curto e hoje a gente só tem estas lições e a bênção continua. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.